Queridos, boa noite a todos. Convido a igreja para abrirmos as nossas Bíblias no Salmo de número 124. Nós daremos sequência à nossa série expositiva nos Salmos de peregrinação, Salmos de romagem. E hoje nós faremos a leitura deste Salmo 124. Convido os irmãos para acompanharem comigo a leitura. Enquanto os irmãos localizam o texto, lembro às crianças que passarei algumas atividades para elas. E os pais, depois em casa, façam bom uso da atividade para que as crianças entendam a exposição de hoje. Queridos, Salmo de número 124, farei a leitura, os irmãos acompanhem comigo. O texto diz assim: Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, que Israel repita, se o Senhor não estivesse ao nosso lado quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolidos vivos quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Queridos, vamos orar neste momento, vamos pedir para que o Espírito Santo nos dê entendimento, nos dê compreensão da palavra do nosso Deus. Senhor Deus, Pai amado, graças ao Pai nós te rendemos pela Tua verdade. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor fala ao Teu povo através da Tua Escritura. E nesse instante, Senhor, o nosso clamor é por iluminação. Pedimos, ó Pai, para que Teu Santo Espírito nos conduza nessa noite, para que possamos, ó Pai, entender a Tua verdade e que através da ação dele, ó Pai, ela seja aplicada em nossas vidas. Que nossa fé seja renovada no Senhor, que nossa fé possa ser encorajada, que possamos crescer, ó Pai, em graça, em conhecimento diante de Ti. E que a nossa vida prática, ó Deus, ela redunde em glórias por Teu santo nome. Nos abençoe, ó Pai, nos conduz nessa noite. Assim oramos, pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vocês já deixaram de perceber o óbvio? Já deixaram de perceber aquilo que é óbvio? Óbvio é aquilo que está bem na nossa frente, aquilo que todo mundo consegue ver, consegue prestar atenção. E mesmo sendo algo claro, algo na nossa frente, às vezes a gente ainda não consegue perceber. Eu vou contar uma história aqui e eu vou pedir para que as crianças prestem bastante atenção nessa história, porque ela vai falar um pouquinho a respeito dessa questão sobre aquilo que é óbvio. Não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ler, mas existe uma série de livros que contam a história de um detetive chamado Sherlock Holmes. E o Sherlock Holmes, ele é um detetive que ele desvenda mistérios juntamente com um amigo dele chamado Doutor... Pode baixar, Juliano, tudo aí. O Dr. Watson, ele ajuda o Sherlock Holmes na busca ali por esse desvendar de mistérios. E conta a história em um desses livros que certa vez o Sherlock Holmes e o Dr. Watson, eles foram acampar. E quando eles foram acampar, eles montaram uma barraca e eles estavam descansando nessa barraca. E no meio da noite, o Sherlock Holmes, ele acorda o Watson e ele aponta para o céu, assim, para as estrelas e fala: Watson,
O que você está percebendo que está acontecendo aqui? E o Watson, ele ainda com sono, ele está acordando, ele está ali coçando os olhos, ele olha para cima, ele pensa um pouco, ele fala, bem, eu estou olhando para as estrelas, e ao olhar para as estrelas, eu posso perceber que o universo ele é muito grande, eu posso perceber que o nosso universo ele é cheio de estrelas, ele é cheio de planetas, e vendo também esse céu todo limpo, todo estrelado, eu também posso perceber que amanhã a gente vai ter um bom tempo. E o Sherlock Holmes então fala, muito bem, Watson. E o Watson fala para ele, tá, mas e você, Holmes? O que você está percebendo ao olhar para esse céu estrelado? E o Sherlock Holmes, calmamente ele responde para o Watson, olha, Watson, olhando para esse céu estrelado, eu percebi uma coisa muito simples. Alguém roubou a nossa barraca. Porque se ela tivesse aqui, a gente não estaria vendo o céu estrelado. Queridos, muitas vezes, assim como Watson, a gente tem o costume de esquecer aquilo que é óbvio, aquilo que está claramente na nossa frente. E a falta de percepção do que é óbvio, meus irmãos, muitas vezes ela pode fazer a gente esquecer, inclusive, de verdades bíblicas importantes e relevantes para a nossa vida. E o nosso texto hoje, ele vai falar para a gente a respeito justamente disso. O salmo que a gente acabou de ler, o Salmo 124, ele foi escrito pelo rei Davi. A gente não sabe quando exatamente esse salmo ele foi escrito, e a gente não tem como dizer também quais foram as circunstâncias, a situação específica que fez com que Davi ele escrevesse essa canção. Só que o ponto aqui, meus irmãos, é que Davi, de uma forma muito simples e muito profunda, ele vem lembrar para a gente a respeito daquilo que é óbvio. E a percepção do que é óbvio, meus irmãos, ela impacta a forma como a gente cultua o nosso Deus, e nós vamos ver isso hoje, e ela também impacta a forma como a gente conduz a nossa vida de forma geral. Então, o nosso texto, meus queridos, ele se inicia dizendo o seguinte: se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel repita, se o Senhor não estivesse ao nosso lado quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolidos vivos quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Meus irmãos, Davi inicia essa primeira parte, esses 5 primeiros versículos, e ele inicia com uma pergunta, com uma colocação, uma reflexão. Ele fala, como seria a nossa vida? Pensa, como seria a sua vida se o Senhor não estivesse ao nosso lado? Se o Senhor não estivesse ao seu lado? Como seria a sua vida se o Senhor não estivesse ao seu lado? Davi, ele faz essa colocação, e essa canção ela já inicia conduzindo a gente para uma reflexão muito lógica, para a gente pensar a condição nossa sem os cuidados do Senhor. É óbvio que se o Senhor não estivesse ao nosso lado, a nossa vida seria terrível. Davi fala, sabe o que teria acontecido se o Senhor não estivesse ao nosso lado? Ele descreve 2 coisas. Ele usa 2 ilustrações para explicar muito bem o que teria acontecido se o Senhor não estivesse ao nosso lado. E a primeira coisa que ele fala aqui, ele fala, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, os inimigos eles teriam engolido a gente vivo. O que Davi está dizendo aqui? Ele está comparando a situação da ausência do Senhor ao nosso lado com um terremoto. A ideia aqui, meus irmãos, é falar o seguinte, e eu quero que as crianças prestem atenção, que esse é o segundo desenho que elas vão fazer. Imagine o chão tremendo, imagine a terra se partindo, o chão se abrindo e engolindo tudo o que está ao seu redor, inclusive você.
Imagine essa situação. A terra treme, ela se abre e você cai, você é engolido por ela. A ideia de Davi aqui é falar, olha, se não fosse o Senhor, os nossos inimigos teriam nos engolido dessa forma. Ele segue o verso ali, e aí ele ainda fala que se o Senhor não estivesse ao nosso lado, as águas violentas, elas nos teriam afogado. Davi está comparando os inimigos com uma grande inundação. Imagine aí, águas rompendo as margens e vindo para cima de você com toda a força delas. Vindo destruindo tudo pelo caminho, arrastando tudo o que tiver à frente. Você já viu situações assim? Talvez você não viveu isso, mas você já viu em TV, já viu notícias falando ou de terremotos devastando, destruindo coisas, de tsunami ou de enchentes, ondas violentas, devastando tudo no caminho. E Davi, meus irmãos, ele compara, ele usa essas figuras de forma metafórica, o terremoto, a ideia da inundação, para ilustrar o que teria acontecido com cada um de nós se o Senhor não tivesse ao nosso lado e os nossos inimigos tivessem prevalecido sobre as nossas vidas. Davi está falando, olha, a nossa situação sem o Senhor do nosso lado é de total desolação, é uma desolação absoluta. A gente estaria entregue a um mal súbito, violento, devastador, incontrolável, inescapável, poderoso, aterrador. Se o Senhor não tivesse ao nosso lado, a gente ia ser destruído completamente. Meus irmãos, quando o povo de Deus, eles cantavam essa canção, eles subiam até Jerusalém para prestar culto ao Senhor, cada uma dessas palavras que eram cantadas por eles aqui, cada uma dessas palavras servia para reforçar na mente deles uma verdade extremamente óbvia. Olha, nós estamos aqui reunidos prestando culto ao Senhor, subindo a Jerusalém para adorar o Senhor, porque é só pela graça. Porque se o Senhor não estivesse cuidando de nós, a gente não estaria aqui. Queridos, quando você e eu estamos aqui hoje reunidos para cultuar, o estar junto, o simples fato de você vir aqui, já é um testemunho fortíssimo de que Deus está ao nosso lado. Israel, naquela época, tinha ciência disso. Eles sabiam que, olha, o nosso ajuntar é um testemunho de aliança, é um testemunho de que, olha, nós temos um Deus que está comprometido com a gente. E se Ele está comprometido, Ele se faz presente e Ele cuida. Israel reunido era um testemunho de que, olha, o Senhor, Ele zela pelos seus. E quando a gente se reúne hoje, queridos, o nosso ajuntamento, ele declara essas mesmas verdades. É a verdade óbvia de que se você está aqui, é porque Deus está cuidando de você. E muitas vezes, meus irmãos, a gente não percebe isso. A gente se esquece disso. Quando a gente está reunido, o nosso ajuntamento, ele está declarando, olha, Cristo é Senhor, Cristo é Deus presente, é Deus Emanuel, é Deus conosco, Ele está sempre ao nosso lado. Tem um pregador, meus irmãos, chamado Stefan Yuli, e ele conta, para falar desse salmo aqui, ele conta uma história da infância dele que explica muito bem o que significa o Senhor estar do nosso lado. O Stefan, ele cresceu no Canadá. E ele conta que quando criança, ele costumava brincar na rua com as outras crianças. Acredito que muitos de vocês fizeram isso aqui na infância. Só que lá, meus irmãos, ao invés de jogar futebol, ao invés de fazer outras brincadeiras, eles jogavam hóquei, que é um jogo muito comum lá no Canadá. E todos os dias, meus irmãos, depois da escola, o Steph, ele se reunia com as crianças da rua e eles iam brincar, eles iam jogar hóquei. E cada criança ali tinha a oportunidade então de se divertir.
Só que tinha uma criança, o Stephen conta, que essa criança tinha um irmão mais velho. E esse irmão mais velho, ele se chamava Jeff. E Jeff, por ser mais velho, ele saía mais tarde da escola. Ou seja, quando o Jeff chegava, as crianças já estavam jogando. Só que Jeff fazia questão de brincar com as outras crianças e ele sempre entrava no time que estava perdendo. Essa era a política do Jeff. Cheguei depois, o jogo já está acontecendo, são 2 times, eu vou entrar no time que está perdendo. E por que o Jeff fazia isso? O time que o Jeff entrava, ganhava. Não importa qual time era sempre o time que estava perdendo, mas o fato do Jeff entrar nesse time, esse time ganhava. Por quê? Porque Jeff era bem maior que as outras crianças, e Jeff ele sempre conseguia marcar pontos, não importa o lugar aonde ele estava. Se ele jogava de longe, ele acertava e ele marcava ponto. E essa história, meus irmãos, ela ilustra muito bem o que Davi está querendo dizer aqui. Se Deus está do nosso lado, a vitória é garantida. Se Deus está do nosso lado, os inimigos não prevalecem. Se Deus está do nosso lado, isso faz toda a diferença. E por fazer toda a diferença, é que esse povo, eles cantam essa canção com entusiasmo, por ter ciência de que Deus, estando do lado, faz toda a diferença. E esse povo sabe que faz toda a diferença, meus irmãos, porque somente o Senhor, Ele é capaz de providenciar libertação. E é isso que o verso 6 e o verso 7 vai falar em seguida. Verso de 1 a 5, ele fala de um grande perigo, de um grande problema. Só que diante de um grande problema, existe uma grande libertação. E o verso 6 e 7 vão falar a respeito dessa grande libertação. Fala: bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. Queridos, com o Senhor do nosso lado, nós somos libertos. E é por isso que o verso 6 fala que o nosso Deus, Ele é digno de todo louvor. Ele fala: bendito seja o Senhor. Só Ele é capaz de trazer grande libertação. E Davi, então, ele vai explicar a grande libertação, e novamente ele traz algumas ilustrações. E eu vou pedir para as crianças ficarem atentas a essas ilustrações, que esse vai ser o terceiro desenho que vocês vão fazer. Davi, meus irmãos, ele vai trazer algumas ideias para explicar como que o Senhor age, trazendo grande libertação. Você já assistiu o documentário de vida animal? Já assistiu aí um Animal Planet ou qualquer outra coisa? Eu particularmente gosto muito de assistir esse tipo de documentário. E quando você vê uma caçada acontecendo, um predador indo atrás de uma presa, imagine aí, por exemplo, uma leoa, ela indo atrás de uma presa. Queridos, quando a leoa, ela pega a presa, e ela pega mesmo ali, dificilmente a presa escapa. Se a leoa, e eu falo leoa porque todo mundo sabe que é a leoa que sai para caça, se a leoa ela agarra, se ela morde, ela estrangula ali o animal ele fica indefeso, ele fica ofegante, até ele dar o último suspiro dele. Quando um animal, meus irmãos, um predador, ele agarra firme a sua presa, é improvável que a presa ela escape. E Davi está falando disso. O mesmo, meus irmãos, acontece com os pássaros, que eles são presos em uma armadilha feita por um caçador. Uma vez presos, a menos que a armadilha se quebre, não tem como o pássaro escapar. E a gente sabe que dificilmente a armadilha ela vai se quebrar. Em outras palavras, é improvável que qualquer pássaro saia por si só de uma armadilha. E Davi está usando essas duas figuras, a de uma presa nas garras
nos dentes de um predador e de um pássaro numa armadilha. E ele fala assim: olha, diferente de um animal que nunca escapa, diferente de uma ave que está presa na armadilha, nós escapamos. Nós fomos libertos porque o nosso Deus, ele age e ele faz aquilo que aos olhos humanos é improvável. Ele fala ali, se o Senhor não nos ele fala que o Senhor não nos entrega para sermos dilacerados, e ele fala que o Senhor, ele quebra a armadilha, e ele permite que a gente escape livre. Davi, ele está usando essas figuras para ilustrar que mesmo diante dos perigos, é Deus, de forma maravilhosa, que traz escape, que traz libertação para o seu povo. Pensa na história de Davi. Você conhece a história do rei Davi, e você sabe dos grandes perigos que ele enfrentou. O Salmo, ele não deixa claro qual situação que ele está falando, ou se ele está falando de várias delas. Mas lembra lá a briga com o gigante Golias, lembra aí deles fugindo do filho dele, e tantas outras situações onde ele esteve diante de grandes perigos. Da mesma forma, Israel, o povo de Deus, lidou com os mesmos perigos juntamente com ele. Em todas essas situações, Davi e o povo olhou para o perigo e pensou: olha, é um grande terremoto, vai engolir a gente. É uma grande inundação, não tem como escapar. É um leão que está prestes a nos predar. Nós vamos ser presos como pássaros. Só que diante de todos esses grandes perigos, tanto Davi quanto Israel, eles experimentaram grande libertação da parte do nosso Deus. Então, meus irmãos, quando esse povo subia para Jerusalém cantando essa canção, o ajuntamento deles era uma declaração que, olha, nós estamos aqui porque nós fomos libertos. Se nós estamos aqui, é porque o nosso Deus providenciou escape. Nós só chegamos aqui porque a mão do Senhor operou poderosamente sobre a nossa vida. Isso diz muito a respeito do nosso culto, meus irmãos. Você vir aqui hoje é um forte testemunho de que o Senhor Jesus agiu na sua vida nessa semana. Se você veio aqui hoje, a sua presença aqui é um testemunho de que Deus trouxe libertação sobre a sua vida. E você já parou para pensar nisso? É o óbvio. Só que a gente se esquece. Vir aqui é testemunhar do que o Senhor Jesus está fazendo sobre o nosso viver. Diferente de nós, queridos, que não percebemos o óbvio, os israelitas, eles sabiam muito bem que essa canção aqui, ela declarava a grande libertação que eles tinham através do Senhor. E sabe por que eles experimentavam essa grande libertação? Porque apesar dos grandes perigos, meus irmãos, eles pertenciam a um grande Deus. E é isso que o final do Salmo, verso de número 8, vai falar. Verso de número 1 a 5 fala de um grande perigo. Verso de número 6 e 7 fala de uma grande libertação. E o verso de número 8 vai falar para a gente a respeito de um grande Deus. Verso 8 diz assim: o nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Queridos, nesse último versículo, Davi está fazendo uma referência à obra da criação de Deus, a Deus como Criador. Só que o foco aqui é a onipotência do nosso Deus. O Senhor, meus irmãos, Ele tem poder para criar todas as coisas, e é isso que Davi está querendo dizer aqui. O nosso Deus, Ele tem poder para criar todas as coisas, e se Ele tem poder para criar todas as coisas, Ele tem poder para nos socorrer, Ele tem poder para nos libertar. Crianças,
O último desenho que vocês vão fazer, vocês vão desenhar uma placa, e nessa placa vocês vão escrever o versículo de número 8 desse salmo aqui. Então desenhem uma placa e escrevam o versículo de número 8. E as crianças vão fazer uma placa, queridos, porque esse verso, ele tinha que estar estampado diante de nós todos os dias. Porque diante dos grandes perigos, diante de situações, meus irmãos, que parecem intransponíveis, aquilo que humanamente falando não tem como a gente escapar, é aquela situação que você fala assim: olha, é um terremoto, eu vou sofrer dano. É uma inundação, não tem como sair ileso. Não tem como eu simplesmente escapar da boca do predador, não tem como eu simplesmente abrir a armadilha diante de perigos, meus irmãos, que são invencíveis, situações violentas, situações devastadoras, incontroláveis. Situações que aos nossos olhos são situações extremamente poderosas e que revelam a nossa incapacidade. Esse salmo ele vem lembrar para a gente que, olha, você não tem poder, mas o Criador tem. Aquilo que para você é uma grande força, para quem criou todas as coisas não é nada. E Ele é capaz de socorrer. Ele é onipotente, Ele faz todas as coisas, Ele faz qualquer coisa. E é isso que Davi tem em mente aqui. Enquanto essa canção, ela começa falando de situações de perigo e depois ela fala de grande libertação, ela está fazendo esse povo aqui contemplar e refletir sobre o passado. É para eles olharem e falar: olha o que o Senhor já fez, olha quanta libertação o Senhor já trouxe. E isso ensina que tudo que o Senhor já fez é para eles lembrarem de um Deus onipotente, de um Deus presente, e entender que aquilo que já aconteceu serve de lição para que você aplique isso ao presente. Por isso eles sobem cantando alegres, porque eles têm renovado neles essa certeza de que o Deus que libertou no passado, Ele liberta no presente e Ele age no futuro. Davi, ele quer que nessa música o povo de Deus considere aquilo que é óbvio. Ele quer que cada um esteja convicto de que a grande libertação de Deus no passado, ela pode moldar a maneira como a gente encara o nosso presente e, ao mesmo tempo, meus irmãos, ela pode capacitar cada um de nós para agir com confiança nas situações do futuro. Só quem tem as suas convicções bem esclarecidas, porque o óbvio está claro na sua frente, só quem tem tudo isso muito claro pode declarar: o nosso socorro está em nome do Senhor que fez os céus e a terra. E é disso que Davi está falando aqui. Ele está falando: olha, Deus é grande, Ele é todo poderoso, Ele é criador, Ele é libertador. E essa verdade, ela precisa ser percebida e ela precisa ser lembrada. E o nome de Deus, então, ele tem que ser louvado a partir do momento em que a gente percebe o que é óbvio. E eu quero terminar aqui então, meus irmãos, dizendo que, como eu comecei a falar aqui nessa exposição, o óbvio, ele precisa ser dito e ele precisa ser percebido. Assim como o Watson, companheiro lá do Sherlock Holmes, ele estava olhando para muitas coisas e ele estava refletindo sobre os detalhes, mas ele não estava percebendo o que estava diante dos olhos dele. Da mesma forma, meus irmãos, esse salmo, ele obriga a gente a parar e encarar a verdade mais simples e mais inescapável da vida cristã, que é que se o Senhor não estivesse ao nosso lado, nós já não estaríamos aqui. O fato de você estar vivo, de você estar de pé, de você estar aqui hoje, não é coincidência, meus irmãos. Não é força própria. Não é sorte. É livramento. Quando Israel subia cantando esse salmo, o próprio ajuntamento deles era prova viva da graça de Deus.
E hoje, meus irmãos, não é diferente. O nosso culto, a nossa reunião, a nossa presença aqui é uma declaração de algo que é óbvio e poderoso. É uma declaração de que, olha, o Senhor, Ele esteve e Ele está ao nosso lado. E esse Senhor, meus irmãos, Ele não é apenas forte. Ele é Criador do céu e da terra. Ele faz tudo do nada. É Ele que quebra armadilhas. É Ele que cala inimigos. É Ele que sustenta o seu povo. Em última instância, meus irmãos, esse salmo aqui, ele aponta para a maior prova de que Deus, Ele está do nosso lado. Ele aponta para Cristo. Porque ao derramar o sangue dele lá na cruz, o Senhor Jesus, Ele estabelece aliança com o seu povo. Essa aliança é para falar, ó, eu estou com vocês. Eu estou do seu lado. Eu estou comprometido. Se não fosse isso, nós estaríamos perdidos. Mas Cristo venceu e Ele nos libertou. E antes então de eu colocar qualquer lição prática, meus irmãos, eu quero que você entenda que esse salmo é um chamado para trabalhar em nós uma convicção que ela tem que ser profunda e ela tem que ser inegociável. O Senhor é um Deus presente e Ele está do lado do seu povo. Ele é o nosso socorro. E que essa verdade óbvia, meus irmãos, é óbvia, que essa verdade que muitas vezes não é percebida, que ela possa mudar a sua forma de pensar, que ela possa mudar a forma que você vive, que ela possa te ajudar a enfrentar situações do presente e que ela possa tratar a sua mente para que você haja com confiança diante das situações futuras. Eu vou colocar aqui então 4 lições para a nossa vida, 4 coisas para a gente refletir com base nesse salmo. E a primeira delas, cada um de nós, meus irmãos, a gente precisa reconhecer com lucidez quem nos sustentou até aqui. É o óbvio que eu falei aqui nesse salmo. Isso tem que estar claro diante de nós. Esse salmo aqui é para conduzir você e a mim numa avaliação honesta da nossa condição real. É para você perceber, para você pensar que se o Senhor não tivesse do seu lado, você não teria resistido. Sabe aqueles dias que você está deprê, que você está triste, que você está abatido, você fala, ninguém me ama, ninguém cuida de mim, ninguém está do meu lado? É para você lembrar que tem um Senhor do seu lado cuidando de você. Aquele dia que está sofrido, que está pesado, que está cheio de tribulação, é para você lembrar que o nosso Deus é um Deus presente. É Davi nos chamando, meus irmãos, a abandonar uma leitura que ela é ingênua e ela é autossuficiente no que diz respeito à nossa própria história. É Davi lembrando que a gente precisa encarar os fatos da vida de forma lúcida, entender como que a realidade espiritual ela acontece. Meus irmãos, a fé nossa, ela amadurece quando a gente passa a interpretar a nossa trajetória, não à luz das nossas convicções simplesmente, mas à luz de algo objetivo, que é o fato de que Deus ele está cuidando de tudo, de todas as circunstâncias, visíveis ou invisíveis. Quando você perde essa percepção, você passa a atribuir a sua permanência, a sua sorte, a sua capacidade pessoal, a sua resistência. Só que esse salmo aqui é para desfazer a nossa ilusão, para a gente chegar à conclusão de que se você continua de pé, é porque o Senhor, Ele interveio, Ele sustentou, Ele preservou. Então a primeira lição nossa é um chamado para a gente agir com lucidez e olhar para a vida com um aspecto espiritual e entender que é Deus que sustenta todas as coisas. Se você chegou até aqui, é o Senhor que te sustentou. Segunda coisa para a gente pensar tem a ver com culto, tem a ver com ajuntamento. Os salmos que a gente está lendo falam sobre ir à igreja. O nosso tema aqui é vamos à casa do Senhor por causa disso. Eu quero que a gente pense o seguinte: você e eu, nós precisamos encarar o culto como um testemunho público de graça. O culto precisa ser encarado como um testemunho público de graça. Meus irmãos, estar reunido aqui,
Não é só detalhe da vida cristã. Ah, eu sou crente, eu vou para a igreja. Estar reunido aqui é uma declaração viva de que Deus trouxe livramento. Assim como Israel ele subia para Jerusalém, eles subiam cantando esse salmo aqui, o nosso ajuntamento hoje, meus irmãos, ele proclama de maneira silenciosa, mas de uma maneira poderosa, que o Senhor ele esteve ao seu lado durante essa semana. Cada cadeira ocupada aqui, cada voz que canta, cada oração que ela é feita em conjunto, tudo isso está anunciando, olha, eu não fui engolido, eu não fui derrotado, eu não fui destruído. E quando a gente trata o culto só como algo opcional, como uma coisa secundária, a gente deixa de perceber o que é óbvio, que estar aqui, meus irmãos, é evidência de graça em ação. O culto não é apenas uma resposta à obra de Deus. O culto em si, ele é um testemunho visível dessa obra. Estar aqui não é só para declarar sobre o que Deus fez. O estar aqui é Deus fazendo. E a gente precisa compreender isso. Estar aqui é um testemunho público de graça, porque Deus liberta o seu povo. Então perceba como estar cultuando é significativo, como é um testemunho forte e poderoso da graça do Senhor em ação. Terceira coisa para a gente pensar: meus irmãos, a gente precisa reconhecer a natureza espiritual dos nossos inimigos à luz da obra de Cristo. A gente precisa reconhecer, vou repetir, a natureza espiritual dos inimigos à luz da obra de Cristo. Não sei se você percebeu, mas as imagens que o Salmo 124 ele descreve aqui de desastres naturais, ou de situações ali, de caça, de armadilha, meus irmãos, o salmista ele não está sendo literal. Se eu não fui claro nisso, vou deixar claro agora, ele não está sendo literal. São metáforas. São metáforas que retratam os inimigos do povo de Deus agindo de forma violenta, de forma súbita, de forma destrutiva contra o povo de Deus. E eu não sei se você sabe, mas a Escritura, principalmente no Novo Testamento, ela passa a usar todas essas figuras que nós vimos aqui no Salmo 24 para descrever a atuação de Satanás. O diabo ele é visto como um leão que ruge, prestes a devorar. Ele é uma serpente enganadora. Ele é descrito lá em Apocalipse como alguém que traz inundação para arrastar e destruir a noiva de Cristo. O Salmo, então, meus irmãos, ele chama a gente, ele ensina a gente a interpretar os perigos, não apenas como simplesmente circunstâncias difíceis, mas ele está lembrando para a gente, olha, nós estamos em um conflito espiritual. E nesse conflito, por causa do pecado, se Deus não intervir, nós estamos indefesos. Por isso é importante o Senhor estar do nosso lado. E a leitura profunda aqui desse salmo, então, ele chama a gente a olhar para a cruz. A gente entender que, olha, a libertação que a gente celebra por meio de Cristo, Ele que foi entregue à morte, Ele que foi abandonado pelo Pai, Ele que foi exposto a todo e qualquer tipo de humilhação, toda essa libertação que Cristo traz, meus irmãos, é para lembrar que nós não estamos entregues às garras do inimigo. É para lembrar a gente que, olha, Satanás, ele pode continuar ativo, ele pode continuar hostil, só que ele não detém o poder final. Aqueles que pertencem a Cristo têm um Deus todo-poderoso, Criador de todas as coisas, trabalhando em prol deles. Então a gente precisa lembrar que a gente vive em um mundo, queridos, onde a gente está numa batalha espiritual real. Só que nessa batalha, a gente continua sendo sustentado, e se a gente conquista a vitória, não é pelos nossos méritos, é pela ação do nosso Deus. É Ele que destrói o inimigo, é Ele que age para a gente não ser engolido, para a gente não permanecer preso.
É Ele que continua sempre ao nosso lado. Então que ao ler esse salmo, você tenha realmente ali um reconhecimento dessa natureza espiritual dos nossos inimigos, à luz da obra do nosso Senhor Jesus. E que diante das suas batalhas espirituais, você possa lembrar que o inimigo vai estar sim ao nosso derredor, pronto para nos atacar, mas é Cristo quem nos preserva, quem nos sustenta. E a última coisa para a gente pensar aqui, a gente precisa caminhar, meus irmãos, para o futuro, com confiança, uma confiança bem fundamentada, não uma confiança ingênua. Esse salmo não é só uma canção de gratidão pelo passado, ele tem um fundamento sólido para a gente encarar o futuro. A confiança cristã, meus irmãos, ela não vai nascer da ausência de perigos. Ela nasce, meus irmãos, da certeza de que o Criador dos céus e da terra, Ele que é soberano, Ele governa sobre todas as coisas. Essa convicção de que o Senhor é soberano, que governa, controla todas as coisas, a nossa confiança tem que estar nisso. E é essa convicção que vai fortalecer o nosso coração, que vai trazer estabilidade de fé para nós e vai nos capacitar para que a gente avance de forma esperançosa, mas de forma realista. É isso que vai fazer a gente declarar com firmeza que, independente do que venha sobre nós, o nosso socorro continua estando no nome do Senhor, como o salmista declara aqui. Então que esse salmo, ele não faça você só olhar para o que o Senhor fez, mas que ao olhar para o que o Senhor fez, fortaleça a sua confiança para o presente, mas acima de tudo fortaleça a sua confiança para o futuro, para que você lembre que o Deus que te guardou no passado, Ele te guarda hoje e Ele te guarda amanhã, para que você possa declarar confiadamente: o nosso socorro, o meu socorro está no Senhor que fez os céus e fez a terra. Vamos orar neste momento, queridos? Senhor Deus, Pai amado, Senhor, graças, ó Pai, nós te rendemos, porque o Senhor, ó Pai, é um Deus presente, um Deus, ó Pai, que está sempre ao lado do seu povo. Te louvamos, ó Pai, por podermos fazer parte da família da fé. Te louvamos, Senhor, porque através da obra de Cristo nós estamos unidos ao Senhor. Estamos em aliança contigo. Pertencemos ao Senhor e o Senhor, ó Pai, de forma graciosa, ó Pai, tem um compromisso com cada um de nós. E nos alegramos, ó Pai, em saber que o Senhor se faz presente e que o Senhor, ó Pai, é quem zela, quem cuida do seu povo. Ó Pai, nós sabemos dessa verdade, ela é uma verdade óbvia. Só que muitas vezes, ó Pai, a nossa vida é conduzida de tal forma a não perceber essa verdade. Por muitas vezes, ó Pai, nosso coração se abala. Por muitas vezes sentimos, ó Pai, como se estivéssemos realmente devastados, destruídos. Sentimos, ó Pai, como se tivéssemos passado por um terremoto, ó Deus, por uma grande inundação. A nossa alma, ó Pai, se sente abatida. Nos sentimos, ó Pai, como se tivéssemos sido predados, como se estivéssemos presos, ó Pai, em armadilhas. Nosso coração nem sempre sabe descansar no Senhor. E por muitas vezes, ó Pai, a tempestade ao redor, ela nos faz esquecer que Cristo está presente no barco. Aquilo que é óbvio, Senhor, de que o Senhor é um Deus onipotente, um Deus onipresente, um Deus onisciente. Essas verdades tão básicas, ó Pai, a respeito da pessoa e da obra do Senhor, por muitas vezes, ó Pai, elas se deixam escapar, ó Deus, da nossa visão. E diante disso, ó Pai, nós sofremos. Nós somos abalados, nós nos sentimos atacados, somos feridos. E, ó Pai, nós sofremos diante de tudo isso. E nós pedimos, ó Pai, para que essa verdade tão óbvia, ó Pai, ela seja renovada em nosso coração. Para que a gente entenda, Senhor, que o Senhor se faz presente e o Senhor, ó Pai, zela e cuida do seu povo.
Que possamos, ó Pai, descansar em Ti, descansar na obra de Cristo. E saber, ó Pai, que o Senhor guarda a nossa alma, que o Senhor guarda o seu povo, é o Senhor quem liberta. E que possamos declarar, ó Deus, fortemente isso, ó Pai, enquanto nos reunimos como igreja. Que o nosso cultuar, ó Deus, não seja apenas algo para nós adorarmos ao Senhor, porque não é somente isso. E que o nosso entendimento, ó Deus, seja aprofundado para entendermos que estar aqui, o simples estar aqui é um testemunho, ó Pai, de que o Senhor tem guardado o seu povo e tem cuidado de nós. Renova essas verdades, Senhor, em nosso coração. Renova, ó Pai, toda a nossa confiança no Senhor, para que aquilo que o Senhor fez no passado possa, ó Deus, nos fortalecer em confiança para a vida presente e para a vida futura, Senhor. Para que possamos descansar no Senhor. Para que possamos realmente declarar que o nosso socorro está no Senhor que fez os céus e a terra. Assim clamamos, ó Pai. Clamamos para que o Senhor trabalhe a nossa fé e nos ajude a crescer juntamente contigo. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Não permita, Senhor, que o nosso coração se esqueça de que o Senhor é um Deus presente. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.